Apóstolo Paulo. Olha o que diz lá: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, graças te damos pela rica oportunidade que temos, ó Deus, de lermos a Tua Palavra, de sermos, ó Deus, por ela orientados, exortados e também, ó Deus, consolados e edificados. Te pedimos agora, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fale através da Tua Palavra aos nossos corações. Que o homem, ó Deus, e qualquer filosofia ou pensamento humano venham, Senhor, se calar neste momento, e tão somente o Teu Espírito Santo venha falar a cada um de nós através da Tua Palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, é inspirada, é a palavra bendita que alimenta a nossa alma. Sê conosco e abra os olhos do nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Quando eu falei que eu prego igual os puritanos, teve gente que até assustou, né? Mas, de fato, aqueles antigos cristãos chamados puritanos, batistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, que eram os cristãos lá da Inglaterra, eles amavam tanto o culto e a pregação da palavra, que as reuniões deles chegavam a durar 4, 5 horas, sendo que a pregação eram 2, 3 horas, né? Impressionante, né? Mas foi um período de grande avivamento espiritual que a Inglaterra e os Estados Unidos experimentaram. E as pessoas amavam ouvir a palavra de Deus sendo pregada, sendo estudada, sendo meditada. E hoje nós vamos tentar aqui expor para os irmãos algumas verdades das Escrituras. Queridos irmãos, eu sou encantado com a pessoa que Deus levantou para ser o apóstolo dos gentios, que é este que escreveu a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo. E todos nós, eu imagino, ficamos assim muito maravilhados com o que Deus fez na vida deste homem e também através deste homem. Que obra maravilhosa, que obra grandiosa, que obra incomparável o Senhor Deus realizou através do apóstolo Paulo. E quando nós falamos da obra de Paulo, duas coisas me chamam a atenção, e eu também penso que devem chamar a atenção dos irmãos. Em primeiro lugar, o ministério dele como missionário. Ele foi, de fato, um missionário transcultural. Este homem foi às nações. Este homem, em uma época em que não havia quase nenhum meio de transporte mais moderno, eram navios e animais, este homem cruzou fronteiras. E quando nós falamos das missões de Paulo, nós já nos lembramos do livro de Atos, em que o auxiliar de Paulo, o evangelista Lucas, narra ali em Atos as 3 grandes viagens missionárias de Paulo. E por fim, a sua prisão em Roma. Mas os historiadores vão nos dizer, mesmo os historiadores lá da igreja antiga, eles vão nos dizer que após aquela prisão de Paulo em Roma, que se deu entre os anos 60 e 62, no primeiro século, Paulo é libertado, e aí ele realiza o sonho da vida dele. Tem gente que o sonho da vida é casar, outros o sonho da vida é comprar uma casa própria, outros é conhecer um país no estrangeiro, não é assim? Qual era o sonho da vida de Paulo, você sabe? Nesta terra? Este sonho ele relatou quando escreveu a carta aos Romanos. Ele escreve aquela carta e diz assim: olha, Romanos, eu quero ir ter convosco para que vocês me auxiliem na minha viagem até os confins da terra. E confins da terra naquela época era Espanha. Então os historiadores contam que Paulo, após ser libertado, ele realiza sua 4ª viagem missionária, que é a viagem à Espanha. Dali ele volta para Roma, é preso e por fim ele é decapitado lá pelos anos de 67, 68 da nossa era. Ele é decapitado mais ou menos na mesma época em que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e queimado vivo. Paulo então foi um mártir
da fé, uma pessoa que testemunhou a respeito de Cristo, não apenas com as suas palavras, não apenas com os seus atos, mas também na sua morte. Que terrível, mas também que privilégio, não é, meus irmãos? Hoje nós vivemos tempos em que vários mártires têm sido levantados por Deus nos países do Oriente. Homens, jovens, mulheres corajosos, cheios do Espírito Santo, que têm morrido pela fé. E eu fico pensando, quando os pregadores da teologia da prosperidade veem aquelas pessoas entregando sua vida por amor a Cristo nas mãos de pessoas cheias de maldade, de ódio, eles devem pensar assim: deve ser que eles não deram dízimo, né? Devem pensar isso, não é verdade? Mas Paulo foi um mártir, ele testemunhou até mesmo com seu sangue, e ele chegou a declarar isto a Timóteo: olha, a minha vida vai ser entregue como libação, como sacrifício agradável ao Senhor. Sabe o que é libação? Era o vinho derramado no altar. Então o sangue dele era como aquele vinho que, derramado no altar, era queimado e subia como aroma agradável às narinas de Deus. Até na morte aquele homem nos surpreende. Então, como missionário, ele foi um missionário assim exemplar, e foi missionário até com a sua morte. Até com a sua morte ele pregou o Evangelho. Mas o que me também chama a atenção a respeito de Paulo é sua carreira como mestre. Foi um grande mestre, não é verdade? Talvez o maior de todos da história do cristianismo, incomparável mestre. E como mestre, Paulo escreveu 13 cartas que fazem parte dos livros sagrados do Novo Testamento. Nós chamamos de cartas canônicas. 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são da autoria deste homem. Gente, quando ele arrumava tempo para escrever, né? É por isso que ele não casou, senão ele não teria tempo, né? De cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, de ser missionário e ainda escrever 13 cartas maravilhosas. E estas cartas são divididas também em 3 períodos. Nós temos as cartas antes da prisão, as cartas da prisão e as cartas pastorais. As cartas pastorais, que são aquelas cartas que ele escreve para seus colaboradores, para seus discípulos. 1ª e 2ª Timóteo, Timóteo pastor de Éfeso, e a carta a Tito, que era pastor em Creta. As cartas da prisão, que ele escreve no período que ele estava preso em Roma, entre 60 e 62 da nossa era. Quais são elas? Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemon. E as cartas antes da prisão. E estas cartas antes da prisão são muito interessantes, porque elas são escritas para aquelas igrejas, principalmente de origem grega, igrejas gentílicas, que Paulo havia fundado entre pessoas que não tinham nenhum conhecimento das coisas de Deus. Porque quando nós observamos um livro de Atos, as primeiras comunidades cristãs, elas surgiram entre judeus, tanto judeus em Jerusalém, ou judeus meia boca, como os samaritanos, mas também judeus da dispersão, judeus no mundo greco-romano. Mas Paulo, como apóstolo dos gentios, ele começa o seu ministério numa igreja gentílica, que é a igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, e daquela igreja ele é enviado como missionário, ainda ao lado de Barnabé e o seu primo, João Marcos, e ele trabalha sempre com gentios. E quando nós falamos gentios, meus irmãos, a gente tem que entender o que significa esse negócio. Trabalhar com a evangelização de gentios é terrível. Nós no Brasil, nós que somos evangélicos, nós geralmente somos filhos de famílias romanas, católicas romanas, não é verdade? Então nós tínhamos noção do que era a Bíblia, noção do que era o Evangelho, mesmo que estivéssemos ali com várias doutrinas e superstições que não fazem parte das Escrituras. Então, para um missionário evangelizar um romano, um católico romano, é semelhante o que os apóstolos faziam quando evangelizavam judeus, que tinham conhecimento do Antigo Testamento, das suas promessas. Mas gentio, gente, é pagão. Era pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Deus verdadeiro, que adoravam os deuses mais estranhos e imorais que vocês possam imaginar,
que tinham a vida e a forma de viver a sua vida totalmente contrária aos princípios morais da palavra de Deus. Pessoas que viviam uma vida longe, distante daquilo que as Escrituras ensinavam. Estas pessoas, meus irmãos, para elas era normal ir a um templo e naquele templo praticarem relações sexuais entre elas, porque os sacerdotes eram também prostitutas e prostitutos cultuais. Imagine uma cultura dessa. A pessoa falava assim para você: estou indo para a igreja. Você podia saber que ela estava indo para um lugar pior do que um lugar de prostituição nos nossos dias. É até difícil a gente expressar. Tanto é que a palavra bacanal, que é uma palavra extremamente pejorativa, na cultura greco-romana é adoração ao deus Baco, que é o deus do vinho, que é Dioniso no pensamento grego. Meus irmãos, ir a um bacanal era ir à igreja no fim de semana. Ah, onde você está indo, meu filho? Estou indo no bacanal. Que bom, meu filho é tão religioso. Meus irmãos, este era o tipo de gente que o apóstolo Paulo tinha que lidar. É gente que não tinha noção de nada. Como diz lá o nosso Senhor Deus a Jonas, não sabiam diferenciar a mão direita da mão esquerda. Eles viviam uma vida totalmente entregue à idolatria, à prostituição, aos prazeres da carne, à imundícia e a toda sorte de coisas terríveis. Havia povos, meus irmãos, na antiguidade, que até sacrifícios humanos dos próprios filhos, eles faziam, como os fenícios, que sacrificavam seus filhinhos a Moloque. Então eram coisas tenebrosas, diabólicas, que estavam envolvidas na cultura daquelas pessoas, inclusive os tessalonicenses. Os tessalonicenses que são de uma cidade chamada Tessalônica, que fica onde hoje é a Grécia, na região norte da Grécia, que era chamada de Macedônia. Era uma cidade populosa, até para os dias de hoje, mas para aquela época era uma das maiores cidades da Grécia, contava com 200 mil habitantes. Era uma cidade que tinha vários templos pagãos, e naqueles templos havia todos os dias sacrifícios de animais, cultos com orgias, bebedices e todo tipo de perversão religiosa, moral e sexual. Mas aprouve a Deus, pela sua graça e misericórdia, chamar pessoas que viviam naquelas trevas que havia em Tessalônica a Cristo, pela pregação de Paulo, pela pregação de Silas, que aí no versículo 1 é chamado de Silvano, e pela pregação de Timóteo. Aqueles 3 homens de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, foram instrumentos do Senhor para tirar das trevas os tessalonicenses e trazê-los para a luz do Evangelho. E meus irmãos, Paulo nem queria ir para aquelas bandas, sabia disso? Quando ele estava numa cidade chamada Troade, o plano dele era ir para o Oriente, era ir para a Ásia. E à noite Deus então lhe dá uma visão, e ele vê um varão macedônio. Os tessalonicenses eram macedônios, e este varão diz assim: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Ajuda-nos por quê? Porque eles estavam em trevas, porque eles adoravam falsos deuses, porque eles viviam uma vida miserável, porque a estrutura familiar na qual eles foram criados era uma estrutura de miséria, de podridão, porque todos os fundamentos daquela sociedade, eles eram podres e estavam ruindo. Eles precisavam do Evangelho, e Paulo vai até lá. E meus irmãos, por incrível que pareça, pega um povo que tinha uma vida terrível, eram os tessalonicenses, mas daquele povo, pela palavra de Deus, através do ministério de Paulo e dos seus colaboradores, e principalmente por causa da ação do Espírito Santo, saiu uma igreja beleza, de tal maneira que o apóstolo Paulo chega a declarar aqui que eles eram modelo de igreja, meus irmãos. Veja o versículo 7: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia, que é o norte da Grécia, e na Acaia, que é o sul da Grécia. Um modelo de igreja onde ninguém poderia esperar. Por que isso, queridos irmãos? Porque o nosso Deus age desta maneira. Ele escolhe os que não são, para confundir aqueles que são.
Ele pegou pessoas que viviam uma vida miserável e os tornou em pessoas com uma vida cheia da graça de Deus. Queridos, Deus já te deu o privilégio de evangelizar alguém que todo mundo olhava para ele e falava: esse aí não tem jeito? Porque tem gente que a gente olha para ele e fala assim: fulano é tão bom, só falta converter. Não tem gente que é assim? Fulano é gente boa, é bacana, é sério, é uma pessoa honesta, trabalhadora, só falta converter, ou seja, falta tudo. Mas tem um que a gente fala: fulano é tão ruim, que eu acho que esse aí não tem nem como converter. Mas é geralmente destes aí que Deus gosta, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, para mostrar o que Ele pode fazer na vida de um ser humano. E Paulo então, quando contemplava a vida daqueles crentes, que agora estavam sofrendo grandes perseguições e lutas, ele então, o primeiro passo que ele dá nesta carta é orar. Olha o versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós. Meus irmãos, nós não podemos olhar para pessoas que viviam na miséria e no pecado, que andavam em trevas, seguindo as inclinações do próprio coração, e depois vendo essas pessoas mudando de vida, convertendo-se ao Senhor, abandonando os ídolos vãos e servindo ao Deus vivo. Nós não podemos olhar para essas pessoas sem primeiramente dar graças a Deus, porque a conversão de um pecador é uma obra de Deus. É óbvio que nós é que nos convertemos a Deus, mas nós nos convertemos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, porque com graça e misericórdia nos atraiu, porque Ele realizou uma obra redentiva em Cristo, para nos perdoar dos nossos pecados, e uma obra renovadora e regeneradora em nosso coração, pelo Espírito Santo, para que pudéssemos ter ouvidos para ouvir a sua palavra, e obedientemente ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. Paulo então olhava aquele rebanho, e eu imagino a alegria dele como pastor: graças a Deus por vós. Uma igreja cheia da graça de Deus. E ele nos mostra aqui primeiramente 3 características de uma igreja cheia da graça de Deus. Pastor presbiteriano tem mania de fazer sermão de 3 pontos, né? Vocês já ouviram falar disso, mas não é porque eu estou fazendo um sermão de 3 pontos, não. É porque são 3 características mesmo. Olha aí o versículo 3. Olha do que ele recordava quando ele se lembrava daqueles irmãos. Olha, eu dou graças a Deus por vós, porque quando eu me lembro de vocês, quando eu me recordo de vocês, quando eu lembro, nossa, fulano lá, o Aristófanes, aqueles gregos, né? O Arístocles, ele era um adorador de ídolos. Olha que homem de Deus. A Xantipa era uma fabricante de ídolos, uma mulher que vivia uma vida terrível, agora é uma mulher piedosa, cheia do Espírito Santo. Quando eu me recordo de vocês, 3 coisas, eu percebo nelas a graça de Deus atuando de maneira poderosa na vida de vocês. Em primeiro lugar, por causa da operosidade da vossa fé. Meus irmãos, uma igreja cheia da graça de Deus é uma igreja que tem uma fé operosa, ou seja, uma fé que age com obras. É interessante que a palavra traduzida aqui por operosa é a palavra grega obras. E Paulo, eu entendo, ao colocar uma fé que age por obras, ele quer justamente combater aquela visão de que a fé por si só é suficiente, e que uma fé baseada apenas em conhecimento abstrato de coisas relacionadas ao Evangelho, ela nos dispensa de uma vida de boas obras. Não sei se os irmãos já ouviram essa palavra, mas isto é uma heresia chamada de antinomismo. O que significa? Aqueles que são contra a lei, que dizem que, tendo a fé, estando debaixo da graça, não é necessário agir com boas obras em observância da lei de Deus. Isto é uma heresia. A fé verdadeira é operosa. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta, antes desta, a carta aos Gálatas, ele combateu a salvação pelas obras. Por quê? Porque, meus irmãos, as obras não vêm primeiro. Primeiro vem a fé.
A obra que vem primeiro não é a nossa obra, é a obra de Cristo na cruz. É esta obra, a obra suficiente para a nossa salvação. Portanto, não é necessário que o homem faça mais nada para garantir o perdão dos seus pecados. Todos os nossos pecados foram castigados em Cristo. Portanto, no sangue de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Você entende isto? Portanto, qual é a maneira de adquirirmos o perdão de Deus? Apenas pela fé na obra de Cristo. Ponto. No entanto, a fé cristã não é uma fé abstrata, um simples conhecimento de eventos que não envolva também relacionamento e comunhão. Não. A fé cristã é uma atividade dinâmica do coração, da mente, de todo homem, em comunhão com aquele no qual ele deposita a sua fé. Infelizmente nós vivemos em tempos em que as pessoas falam muito de fé. Eu vejo a palavra fé escrita em camisas, nos carros, né, como ali adesivos. Mas quando você pede às pessoas para descrever o que é fé, elas confundem fé com pensamento positivo. Não, pastor, eu tenho fé que eu vou comprar meu carro. Não, irmão, isso não é fé. Isso daí é uma expectativa, um pensamento. Não, pastor, está amarrado, eu já profetizei, vai materializar aqui na minha frente. Meus irmãos, isso não é fé, isso é pensamento positivo. Isso existe nas religiões orientais, isso existe nas palestras de autoajuda, isso existe em outras manifestações religiosas ou não. Mas a fé é a firme convicção nas coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam, e estas coisas têm seu fundamento em Cristo, que é o autor e o consumador da fé. Portanto, a fé tem objeto. A fé cristã, ela tem o seu fundamento em Cristo. Mais do que isto, fé não é crendice, porque a fé é um dom do Espírito Santo de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O homem natural não pode ter fé, o homem natural pode ter esperança, convicções, crendices, mas a fé é uma obra do Espírito em nosso coração. Os reformadores entendiam que a fé tem 3 elementos. Em primeiro lugar, conhecimento. Nós cremos naquilo que conhecemos. Nós cremos em Cristo Jesus nosso Senhor, nós cremos na ressurreição dele, nós cremos na remissão dos nossos pecados, nós cremos que ele subiu aos céus e intercede por nós diante do Pai, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, nós cremos que somos filhos de Deus e somos parte da sua igreja, nós cremos que ele voltará e nós ressuscitaremos e viveremos para sempre nele. Fé é conhecimento. Em segundo lugar, a fé é assentimento ou aceitação. Não basta crermos nestas coisas apenas com a cabeça, com o intelecto. Nós temos que aceitar estas coisas. É por esta razão que Tiago declara o seguinte: crês tu em Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eles creem no sentido de conhecer, mas eles aceitam estas coisas? De maneira nenhuma. Fé é aceitação. E o terceiro elemento da fé é a confiança. Aquele que crê, confia. Aquele que crê, age segundo a fé. Vocês se lembram quando os apóstolos estavam com Cristo ali, no barquinho em meio à tempestade? É interessante que quando Cristo dorme, a gente fica acordado. Quando ele fica acordado, a gente dorme. Porque quando Cristo orava no Getsêmani, e ali era hora de ficar acordado em vigília, os apóstolos dormiram. Mas ali no barquinho, Cristo falou: entrem no barco, vamos para o outro lado. Meus irmãos, se Cristo te falou que ele vai para o outro lado, nem que o barquinho vire um submarino, você vai para o outro lado, crê. Agora os apóstolos creram? Não, quando começou a balançar o barquinho, tempestade para lá, vento para cá, ai, Jesus acorda. Jesus acordou, qual foi a primeira coisa que ele falou? Homens de pouca fé. Não chamou eles de bully não, né? Falou que a fé deles era pequena.
Por que a fé deles era pequena? Porque eles não confiavam em Cristo. A fé operosa é aquela que opera confiando na palavra de Deus, mas infelizmente muitas igrejas não desfrutam da abundância da graça do Senhor, porque nós não temos uma fé operosa, nós não agimos com conhecimento da palavra de Deus, nós não agimos com aceitação das verdades da palavra, e nós não confiamos na palavra. Vou dar só um testemunho, não gosto de falar da minha vida não, vou dar um testemunho. Eu tenho 4 filhos, nunca evitei filho, pretendo ter mais um, se Deus assim me conceder. Sabe por que eu pretendo, meus irmãos? Porque a Bíblia fala, primeiro, Davi diz lá no Salmo 37, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Lá no Salmo 128 diz que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. E que eu saiba, Gênesis 1:28 não foi abolido, que diz assim, o Senhor os abençoou. Deus não está dando uma ordem, está dando uma bênção. O Senhor os abençoou e disse, sede fecundos. Ser fecundo não é ordem, ser fecundo é bênção. Então eu ajo operando de acordo com as promessas de Deus. Ah, Gustavo, você sabe quanto estão as coisas? Eu não me preocupo com o preço das coisas. Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca tive sobrando, mas nunca faltou. Porque, meus irmãos, nós temos que agir conforme a fé. Agora chega o ímpio quer ensinar economia para o crente. Meus irmãos, a economia do ímpio é a economia da incredulidade. Vai faltar. Queridos, pode ter crise, pode falir as empresas, nem que Deus tenha que mandar um urubu levar carne na minha casa, igual ele mandou levar para Elias, ele vai mandar, porque essa é a palavra dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que está escrito na palavra dele? Então eu tenho que conhecer, aceitar e confiar nesta palavra, descansando nela, porque aí minha fé será operosa. Descansar não é ser preguiçoso não, tem que levantar cedo, trabalhar, mas sabendo que o Senhor dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. Vê a diferença de uma fé operosa para uma fé tacanha, pequenina, mirrada. Uma igreja cheia da graça de Deus, como eram os Tessalonicenses, eles tinham uma fé operosa. A fé operosa dos Tessalonicenses se manifestava, sabe como, meus irmãos? Você já passou por lutas, por perseguições? Geralmente os crentes verdadeiros passam por elas. Quando nós passamos por lutas e perseguições, é uma dificuldade não murmurar, não é verdade? Às vezes até morde a língua para não murmurar. Se eu murmurar, Deus vai me dar mais uma chicotada, né? Além da luta ainda vai ter a correção. Mas, meus queridos, em meio à luta, você já experimentou a alegria de ser provado? A alegria do Espírito Santo? A fé operosa dos Tessalonicenses se manifestava, olha aí no versículo 6, porque mesmo em meio de muita tribulação, é a última frase do verso 6, eles tinham a alegria do Espírito Santo. Queridos, esta é a prova de que sua fé está operando. Você está passando por luta, você está cheio de alegria, não nas circunstâncias da sua vida, porque às vezes são tristes, mas no Espírito Santo que está governando a sua vida. A alegria em meio às tribulações é marca de uma fé operosa. A segunda marca que nós podemos perceber aí é a operosidade do amor daqueles crentes. Paulo usa literalmente a ideia de que eles tinham um amor que trabalhava, um amor que agia. Queridos, quando nós falamos de amor, infelizmente, nós temos uma noção de amor que é mundana e não bíblica. Porque para o mundo, a ideia do amor, que é expressa naquela figura do cupido, já viram aquele cupido, aquele anjinho, feinho assim, peladinho, com a flechinha? Aí ele joga uma flechinha em um nem olhava para o outro. Se o cupido jogou a flechinha, o outro fica louco pelo outro, não é assim? Esta ideia que a gente vê até nos desenhos animados, é esta ideia que subjaz o nosso entendimento de amor, que é o amor sentimental. Mas não é este o amor cristão, não é este o amor que o Espírito Santo produz em nós. Porque o amor sentimental, em primeiro lugar, como o próprio nome já diz, é um sentimento. Em segundo, é um sentimento irresistível.
Ai, eu larguei minha família, deixei tudo para trás, porque não teve jeito, estava apaixonado. Não é assim que as pessoas falam? E justificam até suas más ações? É um sentimento irresistível. Terceiro, é um sentimento aleatório. Ah, eu não queria amar fulano, eu sei que ele é pior para mim, mas eu não consigo. Por acaso me veio esse sentimento, eu acordei um dia, não é uma coisa aleatória, maluca? E é um sentimento puramente sensual, baseado apenas na aparência externa, baseado apenas em gostos ligados ao desejo físico. É assim que o mundo vê o amor. Mas o amor bíblico é descrito por 4 características. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando Deus dá o maior de todos os mandamentos, ele diz assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E o mandamento maior é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, o que é o amor? O amor exige a ação do coração. E o coração na Bíblia nada tem a ver com sentimento. O coração na Bíblia é a fonte da nossa existência, da nossa vida. Em Provérbios 4:23, Salomão escreve: de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração que está a nossa alma, o âmago do nosso ser. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão diz que Deus fez todas as coisas belas, formosas, também colocou a eternidade no coração do homem. O coração é a nossa alma, é a sede do nosso ser, da nossa vontade. Portanto, o amor é uma ação da nossa vontade. O amor envolve a alma, porque ele também envolve emoções. O amor envolve o entendimento, porque para amar alguém, nós devemos muitas vezes ir contra os nossos desejos. Eu não gosto de fulano, mas vou amá-lo. É possível amar sem gostar? Óbvio que é possível. Vocês acham que Jesus gostava daquelas chicotadas que ele tomava daqueles romanos? Vocês acham que ele se agradava das atitudes hipócritas e más dos fariseus, do sumo sacerdote e daquela turma de religiosos que o lançou na cruz com falsas acusações? Vocês acham que ele achava bonito aquele povo que uma semana antes o havia exaltado quando ele entrou em Jerusalém e que agora gritava: crucifica-o, crucifica-o? Mas ele podia amar estas pessoas, mesmo reprovando a elas e as suas atitudes, porque o amor, ele demanda uma ação do nosso entendimento. É fazer o bem para quem não merece o bem, é orar para aqueles que nos fazem o mal, é suplicar por aqueles que nos maltratam, é abençoar aqueles que nos amaldiçoam, é agir corretamente com aqueles que tentam de todas as maneiras nos derrubar. É uma ação que envolve o coração, a alma, o entendimento e a força. O que significa amar com toda a força? A palavra hebraica usada lá em Deuteronômio, traduzida por força, significa uma ação que opera eficazmente, isto é, uma ação completa, que passa dos desejos, mas que chega à sua concretização. Então eu penso assim: fulano lá no meu emprego só quer me fazer mal, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo, então eu não vou ficar apenas com boas intenções com ele não, eu vou fazer algo de bom para ele. Isso é amor cristão, amar com força. Aí você chama o fulano e fala assim: olha, eu queria te dar isso aqui, você está precisando. Mas por quê? Eu estou te fazendo mal? Porque eu te amo em Cristo. Ah, mas a gente é inimigo. Eu sei que você está querendo me prejudicar. Eu não gosto das suas atitudes, para falar a verdade, não gosto nem de você, mas eu te amo. E o que eu puder fazer para o seu bem, eu vou fazer. Isto é amor, meus irmãos. É fazer o bem ao outro, com o entendimento, com o coração, com a alma e com a nossa força. O amor opera também trabalho, boas obras, ações. Por isso que Paulo diz: vocês são uma igreja cheia da graça de Deus, porque eu percebo isto pela operosidade, ele usa aqui a palavra abnegação, né? A operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, mas literalmente na língua original, o trabalho do vosso amor. O amor que trabalha, o amor que age.
E finalmente encerrando, estou quase terminando o tempo aqui, né? Já falei 32 minutos. Finalmente, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no culto, né, durante o período de louvor, foi muito enfatizado a ideia da volta de Cristo. Mesmo na leitura de Isaías, ali 35, falamos sobre as promessas futuras que temos em Cristo. E meus irmãos, uma igreja cheia da graça de Deus é uma igreja que tem sua esperança firmada em Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas no mundo, a Bíblia nos diz que elas não têm esperança. Sabiam disso? Qual é a esperança do ímpio? Qual é a esperança do ímpio, gente? O próximo presidente vai melhorar. Ano que vem a gente sai da crise. Aí sai da crise, qual que é a esperança dele? Eu vou comprar um apartamento. Aí ele compra um apartamento, qual que é a esperança dele? Eu vou mobiliar o apartamento. Ele mobiliou o apartamento, qual que é a esperança dele? Eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos com a minha família. Olha, ele conseguiu, qual que é a esperança dele? Eu vou comprar um carro para mim. Comprou, qual que é a esperança dele? Vou comprar um carro para minha esposa. Qual que é a esperança dele? Eu vou criar meus filhos, botar na boa faculdade. Os filhos formam e vão ter as mesmas esperanças do pai. Agora, qual que é a esperança dele? Eu vou pagar um plano de saúde para eu morrer bem entubado lá no Life Center e ser enterrado lá num cemitério bacana que parece campo de golfe. Tem esperança para o ímpio, meus irmãos? Não, e não é que eu estou sendo pessimista, não, eu estou sendo bíblico. Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, é exatamente isso que as Escrituras diz do homem sem Cristo. Lá diz assim sobre o homem sem Cristo. Olha o que está lá em Efésios capítulo 2. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem natural não tem esperança. Sabe por quê, gente? Porque a vida dele é só esse mundo aqui. Na verdade, o que o homem natural tem são distrações. Um dos cristãos mais inteligentes de todas as épocas, ele chamava-se Blaise Pascal. Foi talvez o maior matemático que já existiu. Ele era um cristão piedoso. E ele tem um livro chamado Pensamentos de Pascal. Você baixa ele na internet, é um livro fantástico. Só de frases sábias de um homem crente e de uma inteligência assim. Ele com 6 anos desenvolvia teoremas com giz no chão, sem ter nunca entrado numa escola de matemática. O menino era um prodígio, mas era um homem crente, tinha o Espírito Santo de Deus. E ele diz o seguinte, que a busca do homem por entretenimento, por lazer, por coisas agradáveis, ele falando isso lá no século XVIII, é simplesmente uma forma de distraí-lo a respeito das coisas eternas, porque no fundo ele tem uma angústia e um desespero no seu coração, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele depois da morte, e ele quer distraí-lo desse desespero. Então ele vive uma vida atrás de uma diversão, outra diversão e outra diversão, para esquecer destas coisas. E não é assim que o ímpio vive? Agora, o ímpio viver assim, meus irmãos, não tem problema, porque para os pagãos a esperança não era nenhuma virtude. Num famoso mito chamado mito de Pandora, que quer dizer aquela mulher bela que tinha todos os dons que foi dada aos homens, Pandora abriu uma caixa em que estavam todos os males, e todos os males foram soltos. Mas aí o Deus chamado Prometeu tomou a caixa de Pandora e fechou, e conseguiu prender um mal. Sabe qual era o nome do mal que ele prendeu ali? Esperança. Para o pagão a esperança é um mal, porque para eles depois da morte o que eles vão ter? Se ele achar e tentar se convencer que não há Deus, na loucura do seu coração, ele diz, não vai ter nada. Mas ele tem certeza de que não vai ter nada? Lá no fundo da sua alma, a sua consciência o machuca mais do que um espinho agudo. Ele sabe que ele haverá de prestar contas, e para aplacar esta consciência, ele se entrega a vícios, ele se entrega a trabalhos, ele se entrega a inúmeras atividades, tentando fugir daquele dia em que ele haverá de se ver frente a frente na presença de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Todos os caminhos levam o homem a Deus, só que apenas um caminho leva o homem a Deus para receber dele a graça. Todos os outros caminhos levarão o homem a Deus,
para receber dele o juízo e o prestar as contas. Tem como ter esperança um ímpio? Não tem. Mas aqueles que são genuinamente filhos de Deus, que têm a graça de Deus operando na sua vida, além de ter uma fé operosa, além de ter um amor abnegado, eles têm esperança. Eles têm esperança firme, fundada. É por esta razão que os cristãos representavam a esperança como uma âncora. Os cristãos da igreja antiga, eles faziam ícones que representavam as virtudes cristãs, e a esperança era representada como uma âncora. Porque a nossa esperança não é a conjectura sobre boas expectativas futuras, não. A nossa esperança é firme convicção de promessas futuras que haverão de se realizar, com toda certeza, porque elas estão firmadas como uma âncora que segura um navio sobre o mar, em uma rocha concreta e poderosa, que já se cumpriu na história. A nossa esperança está firmada em Cristo, porque Ele veio ao mundo como Deus encarnado, Ele venceu o pecado e a morte, Ele ressuscitou para ser o primogênito de entre os mortos e a primícia dos que dormem. E a nossa esperança, ela não olha apenas para um futuro glorioso, mas elas também olham para um passado bendito, onde este futuro já se realizou como uma antecipação da colheita que haverá de se efetivar na volta de Cristo. É por isso que a nossa esperança é firme. Mas, meus irmãos, será que temos sido como ímpios? Será que nós temos vivido esta vida alimentando em nosso coração apenas expectativas sobre as coisas terrenas? Certa feita, quando eu dava uma aula de escola dominical falando sobre a volta de Cristo, uma menininha de 11, 12 anos falou: pastor, eu não quero que Cristo volte tão cedo. Por quê? Porque eu quero casar primeiro. Aí eu ri, né? Tadinho, inocente, né? Tá achando que casamento é o paraíso, né? Que o casamento é melhor do que o céu. Tadinho. Não que o casamento seja ruim, meus irmãos, mas o que nesta vida pode se comparar a Cristo, ao céu, ao gozo eterno? Obviamente que enquanto vivemos, nós vivemos para o Senhor, mas se morremos, também para o Senhor. Mas melhor ainda é que estejamos vivos na sua vinda. Por isso que a nossa esperança está firme, porque ela está firme em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Aquele que veio ao mundo, Ele ressuscitou, e Ele prometeu: não vos deixareis órfão, mas vou para junto do Pai, preparar para vós lugar. E quando esta obra celestial estiver completa, Ele que está junto ao Pai intercedendo por nós dia e noite, Ele descerá com seus anjos sobre as nuvens, e aqueles que estiverem mortos no Senhor, esperando a ressurreição, eles já estão com as suas almas na presença de Cristo, mas os seus corpos ressuscitarão em glória, e nós, os que estivermos vivos, seremos revestidos de glória, para encontrarmos com Cristo nos ares. Esta deve ser a esperança da igreja. Concluindo, queridos, como podemos identificar que a graça de Deus é abundante em nós? Como podemos saber que uma comunidade cristã é uma comunidade cristã cheia da presença da graça gloriosa de Deus? Basta 3 coisas, aquilo que os teólogos antigos chamavam de virtudes trilogais: fé, amor e esperança. Uma fé operosa, um amor que trabalha de maneira abnegada e uma esperança firme em Cristo Jesus. Se nós nutrimos estas virtudes em nosso coração pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, é porque a graça de Deus, ela é transbordante em nós. Eu quero então te chamar a refletir: como está a sua vida diante dessas virtudes? Você tem sido uma pessoa que tem tido uma fé firmada na palavra? Você conhece a palavra? Você crê na palavra? Você confia na palavra? Se não, peça a Deus mais do seu espírito, porque a fé é dom de Deus. E o seu amor? Você tem entendido o amor apenas como um sentimento? Ou você tem operado com a obra do Espírito em você, fazendo bem para quem te faz o mal, orando por aqueles que te prejudicam, falando bem e abençoando aqueles que te maldizem, agindo em prol daqueles
que são seus adversários, você tem amado? E por fim, qual é a sua esperança? Nós já vimos que os ímpios não têm esperança. Eles apenas se distraem com as coisas deste mundo para, de certa maneira, nublar o seu coração, para não perceberem que haverão de prestar contas da sua vida diante de Deus. E aí eles se distraem com os prazeres, com os lazeres e com as atividades deste mundo. Mas nós que somos crentes, nós temos em nosso coração, ardendo pela obra do Espírito Santo, a expectativa de que haveremos de nos encontrar com Cristo, de que as coisas que nos aguardam no céu são incomparavelmente melhores do que as coisas que Deus, pela sua graça, nos permite usufruir nesta vida. Esta deve ser nossa esperança, meus queridos irmãos, a esperança da glória. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que complete, pela sua graça, estas virtudes em nós, nos dando fé operosa, amor abnegado e a firme esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor.